Olá, está no ar o Arte em Foco. Pois é, e no programa de hoje vamos contar para vocês um pouco mais sobre o artista surrealista Salvador Dalí. No dia 11 de maio do ano de 1904, em uma província catalã, vinha ao mundo o pintor que conseguiria fazer bizarrice com pincéis. Seu nome completo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí. Uma irmã inspirada em Dalí escreveu um livro chamado Dalí Visto por Sua Irmã. Ana o escreveu no ano de 1949. O artista era visto como um louco, inspirava, aspirava e respirava a arte, até o seu modo de se vestir era extravagante. Ele começou os estudos na área na Escola de Desenho Municipal em Cadaqués, isto no ano de 1916. Com apenas 15 anos, o jovem Dalí teve sua primeira exposição de arte. Já no ano de 1921, um baque na vida do nosso surrealista. Morre sua mãe. Felipa morre e logo depois o pai casa-se com a própria tia, levando o artista a decidir viver em Madrid, lugar onde começou a estudar na Academia de Artes de São Fernando. Além de pintor, ele também era escultor plástico, uma paixão que cultivava desde criança. Em seus quadros, fazia experiências com o cubismo e o dadaísmo. Era amigo do poeta Federico Garcia Lorca e do cineasta Luiz Buñuel, nome fortes na época. Com toda a sua excentricidade, foi expulso da Academia de Artes em 1926, depois de declarar que ninguém ali era suficiente e competente para avaliá-lo. Neste mesmo ano, fez sua primeira viagem a Paris, onde se encontrou com Pablo Picasso, o artista esse que lhe influenciou muito a produzir. E ele apostava em obras com cores vivas e marcantes, onde retratava o cotidiano de formas diferentes e inusitadas. O mestre Freud também influenciou muito. Com seus 30 anos, casou-se com uma russa chamada Ivanova Tchekhanova. Dalí conheceu sua esposa num curta-metragem chamado Um Chien Andalou, que colaborou com Luiz Buñuel. Em 1939, foi expulso do movimento surrealista, por motivos políticos. Grande parte dos surrealistas ali eram marxistas e justificaram a expulsão de Dalí, alegando que ele era muito comercial para os dias de hoje. Ele gostava de dinheiro, podemos dizer. Em resposta à expulsão, afirmou: "O surrealismo sou eu." Com o estouro da Segunda Guerra Mundial, Dalí e sua esposa saíram da Espanha e foram morar nos Estados Unidos. Em 1942, publicou sua autobiografia, A Vida Secreta de Dalí. Aos 56 anos, Dalí colocou em prática um grande projeto, o Teatro Museu Gala Salvador Dalí, em sua terra natal, que reuniu grande parte de suas obras. Os últimos anos de vida do casal, Gala e Dalí, foram turbulentos. Ela fazia com que Dalí tomasse antidepressivos e calmantes em altas doses, o que danificava o seu sistema nervoso. Em 1982, com a morte da esposa Gala, o artista entrou numa fase de grande tristeza e depressão e parou de produzir. Recusava-se a fazer refeições diárias, chegou a ficar desidratado e teve que ser alimentado por sonda. Em 1984, tentou o ato extremo, o suicídio. Colocou fogo em seu quarto. Depois disso, passou a receber o cuidado e atenção de seus amigos, que asseguraram que vivesse pelo menos os últimos dias, bem confortáveis. Dalí morreu em sua cidade natal, em 23 de janeiro de 1989, de pneumonia e falha cardíaca. Ele foi sepultado no átrio principal de seu teatro-museu, o qual é considerado uma das suas maiores coleções de trabalho, sendo a outra o Museu Salvador Dalí, em St. Petersburg, na Flórida, nos Estados Unidos. Essa obra foi pintada durante a Segunda Guerra Mundial e mostra toda a repulsa de Dalí pela guerra e traz a ideia de que a guerra só traz a destruição. Toda a sua ambição no meio artístico era materializar as imagens da irracionalidade concreta com a mais imperialista fúria da precisão, frase que resume a ideia da obra. Os relógios derretidos misturam-se com imagens de olhos e essa paisagem é o retrato do local onde o artista vivia. Palavras de Dalí sobre a obra. Com base num processo claramente paranoico, foi possível obter uma imagem dupla, isto é, a representação de um objeto que, sem a mínima modificação figurativa ou anatômica, ou seja, ao mesmo tempo, a representação de outro objeto absolutamente diferente. O resultado é a liberdade para o surgimento de outras imagens, até se esgotarem as possibilidades. Essa pintura representa o mito de Narciso, item da mitologia grega. Ao mesmo tempo em que vemos Narciso,
Vemos também várias rochas, uma em cima da outra. Na mão que segura o ovo, o símbolo da vida, há marcas que parecem formigas. O artista tinha pavor de formigas, pois na sua infância viu elas devorarem uma lagartixa ferida. Uma figura feminina desnuda, que se assemelha à Gala, musa e esposa do artista, surge na parte de cima da cabeça, que significa a fantasia erótica sugerida pelo título da obra. Abaixo do perfil da cabeça, perto da boca, há um grande gafanhoto, inseto que o pintor tinha pavor. A pintura retrata uma mulher, a esposa de Dalí, Gala. Neste quadro, ele tenta explorar o mundo dos sonhos. Curiosidades sobre o artista. Seu bigode nasceu de uma grande admiração que ele tinha pelo pintor andaluz Diego Velázquez. Em 1947, um frei italiano chamado Gabriele Maria Berardi declarou ter feito um exorcismo no artista durante uma visita do pintor à França. Mesmo que estranho, o artista, ao contrário da grande maioria dos surrealistas, era católico, franquista e amante do dinheiro. O artista tinha fobia de germes, de mostrar os pés e principalmente de gafanhotos. Vindo do clássico em direção ao moderno, vamos falar de quem, Beatriz? Nós vamos falar do pintor Walter King. Exatamente, ele que fez um tremendo sucesso nos anos 60. Ele começou esse tipo de pintura em São Francisco, nos Estados Unidos, e ficou conhecido pelos retratos denominados Big Eyes. Antes de continuarmos a história do pintor, vamos agora com a Patrícia, que vai trazer algumas curiosidades sobre as obras de Walter King. Para muitas pessoas, as obras eram irresistíveis. Continham crianças com os olhos desproporcionais a seus rostos. Eram olhos imensos e cheios de tristeza, que transmitiam muita emoção para quem os via. Analisando essas obras, podemos notar muita melancolia. O estranho é que de melancólico, Walter King não tinha nada. Sua vida sempre foi voltada para bebidas e mulheres. Tudo parece belo até agora, concordam? A não ser pelo fato de que Walter King não pintava as obras que deram muita fortuna e também muita fama. As famosas pinturas de olhos grandes, na verdade, eram pintadas por sua esposa, Margaret King. Vamos falar um pouco mais da história da verdadeira pintora, antes de mostrar a obscuridade por trás de toda essa história. Ela, na verdade, foi batizada de Peggy Doris Hawkins e nasceu em Nashville, Tennessee, no ano de 1927. Logo de início, na própria Nashville, Margaret era bem conhecida na igreja local, com seus desenhos de anjos e com olhos grandes e asas flexíveis. Início de uma bela carreira, não é mesmo, Evandro? Porém, como havíamos citado, Margaret teve suas pinturas praticamente roubadas por seu marido. Correto, Beatriz. E por muito tempo, ela não sabia que o marido mentia e ainda vendia suas obras. Mas a farsa estava prestes a acabar. E a Patrícia vai nos contar um pouco mais sobre isso. É com você, Patrícia. É isso mesmo, Beatriz. Essa grande farsa iria acabar. Isso porque um dia o jovem e apaixonado casal estava em um evento e o pintor Walter estava vendendo quadros. Quando repentinamente alguém perguntou para Margaret: "Você também pinta?" Ela ficou chocada ao ver que o marido tomava todo o crédito de seu trabalho. Depois disso, Margaret confrontou o marido, mas ele a convenceu a continuar com a farsa, dizendo que se as pessoas descobrissem, iriam processá-los. E como ela tinha uma filha para criar, ficou muito preocupada e acertou continuar mantendo a farsa. Um dramalhão mexicano, não é mesmo, Evandro? Com certeza, Patrícia. E um ponto interessante dessa história é que Walter pediu para que sua esposa o ensinasse a pintar, mas ele não era um artista e sim um grande charlatão. Foi a partir daí que Walter, revoltado, começou a manter Margaret em cativeiro, a obrigando a pintar cerca de 16 horas por dia. Depois de 10 anos de casada, sendo 8 anos de um verdadeiro martírio, finalmente Margaret conseguiu se divorciar de Walter. Apesar disso, teve que manter a promessa de continuar pintando por ele. Entretanto, após ter dado cerca de 30 outros quadros para Walter, cansada daquela farsa, ela resolveu contar tudo para um repórter. Assim que foi confrontado pela imprensa, Walter reverteu a história, dizendo que Margaret era uma farsante e uma depravada psicopata. Ele achou que poderia vencê-la, mas estava muito enganado. Um juiz pediu aos dois que pintassem, diante do júri, um quadro de criança de olhos grandes. Em cerca de 50 minutos, Margaret fez essa pintura.
Porém, Walter disse que não conseguia, porque estava com dor no ombro. Ela ganhou a causa e continuou a pintar os famosos olhos grandes. Depois de se divorciar, Margaret se mudou para o Havaí e viveu por lá durante 27 anos. E a Patrícia vai nos mostrar agora um pouco mais o que essa mudança de ares e de vida proporcionou para a arte de Margaret. Essa mudança tornou suas cores mais brilhantes e suas pinturas se tornaram mais alegres. Ela ainda pinta lágrimas, mas agora, na maioria das vezes, são lágrimas de alegria. Mas Evandro, e quanto a Walter Kane? Bebia dia após dia e acabou morrendo no ano de 2000. Tim Burton está produzindo um filme sobre a vida dela, chamado Big Eyes. O filme irá retratar a vida toda da artista, seu casamento e a batalha para provar sua veracidade como pintora. Agora, com 87 anos, Margaret até fez uma pontinha no filme. This is what it's come to, huh? You are the only living soul I can tell my secret to. I painted every single one of them. Every big eye. Me. And no one will ever know but you. You made it! You're at North Beach! Come on, let's have some espresso. What's that? Is that like reefer? You have a lot to learn. What's your name? Margaret, wouldn't you rather flirt with those girls down there? No, I like you, Margaret. Wow, this is all happening mighty quick. I am a divorcee with a child. Walter's a blessing. You're gonna love this stuff. Why are their eyes so big? The eyes of... Então, Beatriz, podemos dizer que muitas vezes, atrás de uma bela obra, existe uma grande artista e uma obscura história. Encerramos aqui o Arte em Foco. Lembrando que este projeto é desenvolvido pelos alunos do terceiro semestre da Faculdade de Maringá do curso de jornalismo. Muito obrigado. Até mais, pessoal!